Vamos lá. Enquanto eu estava procurando e decidindo se eu ia comprar esse toca-discos ou o ATLP 60X da Audio-Técnica, eu não encontrei nenhum hands-on, né, de pessoas que não eram, enfim, que não tinham nenhuma relação com Edifier. Eu decidi gravar esse vídeo aqui que eu gostaria de ter encontrado, né? Mas vamos lá. O que é que a gente tem aqui? Esse é o Audiotech, né, da Edifier. Ele não é da Edifier, né, mas ele é vendido pela Edifier. Tá. Essa tampa aqui de acrílico, ela é levemente fumê. Não sei se dá pra perceber, mas ele não é exatamente transparente. Mas é fumê, acrílico, muito bom. Chegou sem arranhão, ele vem num adesivo, assim, num plástico, bem protegidinho. Vamos lá. Ele é completamente manual, né? Ele tem essa luzinha aqui que fica sempre ligada. Achei ela meio duvidosa enquanto o toca-disco está ligado. Aqui a gente escolhe a rotação. Aqui o que é que a gente tem também? Tá, esse braço assim, esse braço aqui, ele é completamente manual, né? Então, ao contrário da Audiotécnica, não tem aquela opção de clicar para ele iniciar automaticamente a música, e quando ele finaliza, ele não volta o braço. O que acontece é, quando ele finaliza, quando ele chega nessa parte aqui do disco, ele para, mas ele para com a agulha tocando o disco, né? Então, é recomendado, acredito eu, que é tirar a agulha e recolher o braço. Além disso, que seria um diferencial dele é a regulagem de contrapeso, né? O que é que eu tenho aqui? Primeiro, ele não tem anti-skating, então eu acredito que não dá para substituir essa cápsula, a cápsula que guarda aqui a agulha, por uma outra. Então eu acredito que só dá para trocar a agulha por uma igual. Eu acho que não é recomendável, na verdade, por conta do anti-skating que você não tem. Então o anti-skating está mais configurado para esse contrapeso aqui. No caso, para um contrapeso suficiente para essa agulha, né? Tá. Sobre o contrapeso, o que é que a gente tem aqui? Essa parte preta do contrapeso, o contrapeso é a parte metálica, né, que é onde tem um peso de fato, e essa preta aqui é um indicativo de graduação ali, do peso que a gente tá colocando no braço. Mas essa parte preta aqui, eu achei que ela fosse móvel, como outros toca-discos são, mas ela não é. Então a gente consegue configurar ele todo, mas quando a gente move ele, a gente move toda a parte metálica é ele aqui. Tanto que ele aqui, se você ver, tá indicando um 0.7, 0.8, mas na verdade tá em 3,5, porque eu não consegui mover essa parte preta. Não sei se tem como, mas eu não consegui. Mas tudo bem, isso é mais uma questão de detalhe ali, a gente vai somando e fazendo a diferença aí para entender o valor. Uma coisa que eu gostei nesse toca-discos, que eu já ouvi a reclamação a respeito do ATLP 60X, é que o ATLP 60X pula muito música, né? Então qualquer coisinha que tem no disco, ele pula. Eu enfrentei esse tipo de situação antes de configurar corretamente o contrapeso. E aí, acredito eu corretamente, né? O contrapeso. E aí, porque o que acontece é que o manual de instruções do toca-discos é péssimo. Nessa parte de regulagem de contrapeso é muito ruim. Eu entendi errado. E aí, ele tava super leve. Então, ao menor probleminha que tivesse no disco, automaticamente ele pulava. Mas então pulava, ele engolia uma frase, ou então ele ficava tipo disco arranhado, né? Repetindo a mesma parte da música, meio que num loop infinito. Mas aí depois que eu melhorei a questão da regulagem do contrapeso, então que eu adicionei mais peso aqui, né? O peso recomendado, ele está configurado com 3,5, ele pode ir de 3 a 4, pelo que tem no manual. É 3,5 mais ou menos 0,5. Aqui está configurado com 3,5. Eu nem experimentei colocar mais do que isso, mas por enquanto tá suficiente, né? Porque eu sei que se você aumenta o peso do braço, uma das consequências é que a agulha ela se acaba mais rápido, se eu não me engano, e ela prejudica mais o disco, né? Conforme ele vai tocando. Então, sei lá, por enquanto tá assim. Se eu tiver problemas, eu tento aumentar um pouco mais o contrapeso e ver como ele se comporta. Eu não cheguei a experimentar colocar um CD aqui, porque eu não tenho nenhum. Colocar um CD aqui pra gente testar o anti-skating. Anti-skating é
é o empurrão que o braço tem conforme o disco vai rodando, ele não fica parado, né? Ele tem uma tendência a ir para o centro, para o fim, para fora, não lembro exatamente, mas ele não tem essa tendência a continuar aqui. O anti-skating configurado com contrapeso vai fazer com que a agulha não tenha essa esse ímpeto de ir ou para a esquerda ou para a direita, né? Ou para cá ou para lá. Então, mas como a gente não tem esse anti-skating, é isso. Mas eu não cheguei a experimentar aqui para ver como é que tá o anti-skating não. Mas eu tenho discos antigos aqui que eu tenho experimentado e tenho gostado. Ele funciona muito bem. Tem funcionado muito bem. Então, o que acontece às vezes é que se tiver uma sujeira grudada no disco, mas uma sujeira que, tipo, passando o paninho na hora de reproduzir, porque eu ainda não tenho aquela escovinha anti-estática, né? Mas tá encomendada. Ele não tira o grãozinho. Quando o grãozinho tá incrustado aqui, né? Ele não. Ele pode acabar pulando ou fazendo aquela coisa de ficar num loop infinito. Por enquanto é assim. Mas mesmo assim, eu tenho gostado. E eu não, como eu não nem cheguei a experimentar o AT-LP60X, eu não consigo dizer qual dos dois que tem um comportamento melhor com discos antigos, né? Mas como eu vi a reclamação a respeito do ATLP60X, justamente por não poder controlar anti-skating ou contrapeso, eu sei que não tendo anti-skate aqui não é o ideal, mas pelo menos o contrapeso eu conseguia. Como estava num preço bom, a aparência estava boa, eu resolvi experimentar. Quis, e é isso aí. Mas tenho gostado sobre o fundo dele aqui. Eu sei que o da Audiotécnica, acho que tem algum método de configurar alguma coisa aqui embaixo, certo? Na base aqui embaixo dele, mas esse aqui não tem, então a base dele também é um MDF assim coberto. E é isso. Acredito que cobri tudo. Lá atrás a gente não tem nada demais, só tem aquela escolha de fono line, o cabo de alimentação e o RCA. E é isso. Isso aqui, se você deixar muito baixo, ele acaba caindo, viu? Então, aqui assim já fica um pouco perigoso, ó. Então, mas eu não sei, acredito que todos são assim, né? Porque ele tem um pezinho considerável. E é isso.